Hoje, meu café é com a tenente do Corpo de Bombeiros, Priscila Pires. Ela vai dar todas as orientações para a gente evitar esses tipos de acidentes e vai ensinar também como a gente deve agir caso seja necessário. Tenente, bom dia, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Aproveitar esse momento para a gente tomar nosso café enquanto faz esse alerta para quem está em casa. Então, realmente, nessa época do ano, aumentam os casos, aumentam as ocorrências? Devido às férias escolares, aumenta assim, o risco desse tipo de acidente. Tanto acidentes domésticos envolvendo criança, quanto que envolve afogamento, engasgo, sufocação, queimaduras. Enfim, assim, esse aumento desse risco. O Corpo de Bombeiros costuma atender ocorrências nesse sentido, mas tudo isso pode ser evitado com alguns cuidados básicos, que é o que a gente tenta aqui conversar nesse café da manhã. É isso aí, então vamos começar com esses cuidados. Quero começar falando sobre a questão do engasgo. Às vezes a gente percebe que os pais, os responsáveis, as pessoas que estão próximas, as crianças, focando aqui nas crianças, mas acontece também com os adultos, a gente acaba se desesperando. Isso pode prejudicar, né? Assim, sempre quando isso acontece, a gente pede para manter a calma, porque é comum a pessoa se desesperar, como você falou. Então, o primeiro passo realmente é manter a calma para que você possa pensar nas ações, e por isso é necessário também saber o que fazer para se concentrar e realmente seguir aí esse passo a passo dos primeiros socorros. Será que a gente consegue mostrar para quem está em casa, pelo menos o básico ali, algo que a gente pode fazer caso um bebê se engasgue, por exemplo? Estou vendo que a senhora trouxe uma boneca aí, acho que vai ser bem útil para a gente explicar, fazer uma demonstração pequena aqui. A senhora pode fazer? Sim, posso sim. Por exemplo, uma criança desse tamanho aí, ela sofre com engasgo, a gente percebe que ela não está respirando e tudo mais. Qual a primeira ação a gente deve tomar? Deixa eu só puxar o café para cá. Então, primeiro momento é manter a calma, como eu disse, e aí seguir alguns passos. Eu vou até me posicionar aqui melhor, Vou por levantar conta também, pra gente mostrar direitinho. É um bebê, com mais ou menos menos de 1 ano de idade. Então, primeiro que você tem que fazer é sentar em um local mais firme. Acho que aqui dá para mostrar, Então, primeiro você senta, estica uma das pernas, porque você vai usar essa perna aqui. Então, olhe para o seu bebê, veja se não tem algum corpo estranho, algum pedacinho de objeto, algum alimento, algo que ele colocou na boca. Então, com o dedo de pinça, em formatinho de anzolzinho aqui, não de pinça, você vai colocar aqui na boca do bebê no centro e fazer essa varredura. Certo? Não conseguiu identificar nada, você vai virar o bebê. Aqui tem que encaixar bem, ter cuidado para não pegar o pescoço do bebê, mas sim de uma maneira firme e apoiar na perna, porque veja bem, aqui você vai fazer com que ele fique com a cabeça mais baixa. Então, a gravidade vai ajudar a expelir esse corpo estranho. Então, ele vai ficar firme aqui, vai ficar com a cabeça mais baixa. E agora você vai proceder a tapotagens, mais ou menos 5 tapotagens. Como que a posição da mão não é fechada e nem é em concha, então ela é reta, mão espalmada. Então aqui nessa linha aqui das escápulas, entre as pás, digamos assim, você vai fazer as tapotagens, olha só, mais ou menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Leve, não muito forte para não machucar o bebê. E você vai virar e verificar se o objeto foi expelido. Fez um pedacinho de brinquedo, ou às vezes até mesmo alguma secreção. Vai fazer essa varredura com o dedo em formato de anzol, puxando sempre do centro da boca para o cantinho ali da bochecha, para retirar esse objeto. Não saiu, repita a operação novamente. Olha só a posição das mãos e essa tapotagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É importante até o objeto sair. É importante frisar que enquanto você começa essas manobras, é importante que alguém ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193, porque o próprio atendente já vai passar as orientações para quem estiver do outro lado do telefone. Então é importante ter esse ganho de tempo.
A gente percebe, Tenente, enquanto você fala, que não é uma manobra complicada de ser feita, né? A gente só precisa ter a técnica. Não precisa ter força, por exemplo, para bater nas costas da criança. Como que a gente sabe a força ideal que vai colocar, por exemplo? Exato. Aí vai depender do tamanho da criança, né? Não pode ser um tapa muito forte para não machucar e também nem muito fraco que não dê para expelir. Então, depende um pouco da idade da criança. Para bebês de até 1 ano, que engasga, inclusive até com leite materno, né? O Corpo de Bombeiros já atendeu pedidos de socorro, inclusive até no endereço do bombeiro, né? Foi lá, bateu no portão, pediu socorro, ou liga no 193. Sempre nesses casos, uma tapotagem como essa que eu mostrei resolve, em muitos casos. Agora, se a criança for um pouco maior, aí você faz a manobra de Heimlich, mas é uma criança mais ou menos de uns 5 anos, né? E você coloca mais força, que é você posiciona a criança aqui, mais ou menos essa posição, coloque o braço aqui no final desse processo tifoide que a gente fala aqui na boca do estômago e você pressiona bem devagar, moderando a força. Você faz esse movimento aqui em J, ó, para dentro e para cima. Aí fez isso para criança de mais ou menos 5 anos, 8 anos. Isso, é que não dá para fazer deixar bem claro isso. que a gente não pode fazer isso com uma criança desse tamanho, isso, desse tamanho porque não. Senão machuca a criança. Machuca a criança. Então a gente está falando de moderação de força. Você vai ter que ter ali um bom senso. Então essa manobra você faz de Heimlich, que você faz, né, esse processo aqui, essa força em J, leve, a força leve, o suficiente mas que seja o suficiente para expelir o objeto. Para dentro e para cima, até que essa criança expila o objeto. Mas, na maioria dos casos, a tapotagem resolve, porque a gravidade, só pelo fato de colocar a criança nessa posição, o objeto já vai sair. Então, com a tapotagem, você vai estar fazendo isso, suficiente. Você já vai estar colocando a pressão necessária para o objeto sair. Mas é preciso calma, né? Porque as pessoas geralmente ficam mais nervosas. É preciso ter calma e fazer esses procedimentos enquanto alguém liga para o Corpo de Bombeiros. Pedir ajuda rápida, né? Rápido. Porque a criança, às vezes, ali não está conseguindo respirar mesmo, pode ter uma consequência bem séria. Eu já vi muitos vídeos na internet das pessoas colocando o dedo mesmo na boca da criança. A senhora disse, então, que é um movimento correto de se fazer. Colocar o dedo ali para ver se consegue encontrar. Porque a minha impressão, quando eu vejo as pessoas fazerem isso, é que a gente pode empurrar o objeto mais para dentro da garganta da criança, né? Exato. Então, por isso, nesse momento, tem que ter cuidado, porque não pode fazer um movimento de pinça, mas sim em anzol. Pegar do centro da boca aqui do bebê e levar aqui para a bochecha, entre os dentes e retirar. Então, é esse o movimento, né? Para não, na hora ali do desespero, acabar colocando esse objeto mais para dentro ainda e aí provocando, né, uma evolução aí nesse quadro. Prejudicando ainda mais. Prejudicando ainda mais. Geralmente as crianças, elas acabam se engasgando com alimentos ou com brinquedos. E aí nessa época do ano, a gente percebe que as famílias se reúnem. Isso aconteceu no Natal, agora o Ano Novo chegando também, muitas famílias acabam se reunindo. E aí crianças de 6 anos brincam perto de crianças de 1 aninho. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos brinquedos, né? Um brinquedo para uma criança de 5, 6 anos, ele pode representar riscos para uma criança menor, né? Porque a criança fica empolgada ali com o brinquedo e a criança é muito curiosa, então ela começa ali a querer desmontar os brinquedos, né, verificar as peças, acaba colocando na boca e começa a brincar, correr, pular e, né, em um desses movimentos o objeto pode, né, acabar obstruindo as vias aéreas, né, que a gente chama de obstrução das vias aéreas, que aí impede a passagem do ar, que acaba provocando aí esse quadro que a criança tem dificuldade para respirar, né, e esse acaba evoluindo para o desespero, mas, né, com um pouco de calma, seguindo esse passo a passo, ligando também para o Corpo de Bombeiros, né, para o socorro, a gente consegue aí contornar na maioria das vezes. E aí a gente reforça essa questão do selo do Inmetro, tudo isso é fundamental, isso não é discutível, né? Todo brinquedo ele tem que ter ali a indicação, a idade indicativa para qual tamanho da criança deve usar, manipular aquele tipo de brinquedo e tem que ter o selinho do Inmetro, aquele que a gente já conhece. Geralmente na própria embalagem do brinquedo tem a indicação. Então é necessário que as mães tenham esse hábito, né, de olhar ali na embalagem, verificar. O próprio fabricante já coloca o aviso, né, que contém peças que podem ser engolidas. Então já um brinquedo que tem que ficar aí
de fora, né, do presente de Natal, de Ano Novo, enfim, das férias. Então é necessário ter esse cuidado. Evitar esses contatos. E também nesse período de férias escolares, as crianças ficam mais tempo dentro de casa. Acredito até que esse seja um problema que envolva mais as crianças um pouco maiores, que é o problema das queimaduras. E aí, como agir? Claro, tem como prevenir, mas os pais, às vezes, num descuido ali, um piscar de olhos, a gente sabe que as crianças são rápidas, né, Tenente? E aí, como os pais devem proceder no caso de queimadura, por exemplo, ali no fogão, algo parecido? O período das férias, as crianças passam mais tempo dentro de casa. Então, tem realmente, né, um aumento aí desse risco. Em relação a queimaduras, é preciso que as crianças fiquem longe da cozinha, principalmente. Então, a gente recomenda colocar portões para evitar o acesso da criança na cozinha, a área de serviço. Para evitar, estamos falando de evitar, né? Acho que foi essa pergunta que você fez. Usar sempre as chamas de trás do fogão, para quem tem criança em casa. Vai cozinhar e não utiliza aquelas duas chamas da frente, usa as duas chamas de trás. Cabo da panela sempre voltado para dentro, porque a criança é muito curiosa, né? E rápida também. Às vezes ela está com fome, não quer esperar o almoço ali, a refeição. Ou só pela curiosidade também. Exatamente, pela curiosidade, saber o que tá sendo feito ali dentro daquela panela. Então ela pode, às vezes, até usar ali a tampa do forno para escalar, para ter acesso a essa panela. Acaba puxando o cabo da panela e esse líquido, né, ou conteúdo quente acaba entornando ali sobre a criança e provocando queimaduras. Então, realmente é necessário muita atenção, nesse caso, vigilância sobre os pequenos. E aconteceu, né? Aí, infelizmente, por esse descuido, falhou um pouco na prevenção, aconteceu a queimadura. E aí, o que fazer? Foi essa pergunta, né, também que você fez. Isso. O que fazer? Sempre manter a calma, né? Então, você vai também avaliar. Foi uma queimadura mais superficial, que a pele ficou vermelha, parecida ali com a queimadura de 1º grau, ou seja, a pele só, né, vermelha. Coloque aquele local atingido em água corrente ou água fresca, mas sem pressão. Porque a pressão, né, a pele já está machucada, então se eu colocar mais força ali naquele local, pode ser que eu aumente a lesão. Então um balde com água limpa ou uma torneira, abrir a torneira de uma forma, né, mais leve e coloca ali o local atingido, com água fria, sempre. E lava ali deixa ele em torno de 10 a 15 minutos. Verificou, e é isso, então não passa creme dental, nem café, nem babosa, nada, gelo nada. Às vezes o gelo faz agravar ainda mais a queimadura. Então não passa nada sem orientação de um médico. É uma queimadura mais grave, você viu ali que fez bolhas ou que a roupa ficou grudada, então não tente retirar as vestes, porque quando tira ali a roupa da criança, naquele ímpeto de tirar o que está quente, acaba retirando a pele. Então é preciso colocar água fresca, né, uma água fresca ali no local, como eu disse, sem pressão, para resfriar o local. Coloca ali uma gaze ou um pano limpo, né, porque às vezes nem todo mundo tem gaze em casa, mas um pano limpo, úmido, em cima ali do local lesionado e transporta para um hospital de referência. Ou chame, né, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193, que a gente sempre coloca esse número à disposição. Tá feito esse alerta também. Ainda nesse assunto de queimaduras, há pouco tempo eu vi no Instagram, na rede social, uma mãe fazendo um alerta que eu achei bem pertinente. Ela disse que o filhinho dela se queimou os pés ao pisar numa tampa dessas de esgoto que a gente tem dentro de casa. Aquilo ali, o sol esquentou a tampa e a criança teve uma queimadura bem grave nos pés. Então, esse tipo de coisa também deve estar sempre na mira dos pais, né? Tentar proteger as crianças desse tipo de ação, porque a gente se preocupa às vezes com a cozinha, se preocupa às vezes dentro de casa, e aí às vezes o perigo está em coisas que aparentemente são inofensivas, né? O perigo está em coisas aparentemente inofensivas, mas se esquentou ali aquela superfície, tem que ter cuidado. O Corpo de Bombeiros atendeu, inclusive, já na unidade em que eu trabalho, uma ocorrência nesse sentido. Só que foi em uma creche. A criança ficou em cima de uma tampa dessa aí de metal, né, esquentou e acabou queimando os pés, porque às vezes a criança não tem reação, ou não sabe falar, ou o adulto está distraído. Então, por isso sempre, né, eu reforço, a vigilância sobre a criança o tempo todo.
e aconteceu a queimadura nos pés ou nos braços ou qualquer outra região, né, ali do corpinho da criança, tomar essas medidas e não usar nada sem orientação médica. E às vezes acaba... é fundamental, não passar qualquer pomada, às vezes só para aliviar naquele momento ali, tudo isso pode representar de alguma forma algum risco. E agora quem tem piscina? Muito comum também, período de férias, o pessoal leva as crianças ali para tomar banho de piscina, isso também pode ser um risco, né? A gente tem que reforçar, às vezes é importante falar o óbvio, né, Tenente? O pessoal acaba se descuidando e aí que a gente vê as tragédias acontecerem. A piscina é a alegria da criançada, né? Férias e toda criança gosta de piscina, né? E realmente é uma boa diversão. Contudo, é um local perigoso, é muito comum afogamentos em piscinas residenciais, óbitos de criança. Então, a gente sempre reforça, né, além dessa questão da atenção 100% da criança, 100%, não é estar ali com a criança e olhando o celular e conversando, não, é realmente ter aquela presença 100% com a criança, né? A gente costuma falar que a distância do pai ou do responsável com a criança é de um braço, quando se trata de ambiente aquático, piscina, rios, enfim. Então, a distância de um braço. Em casa, orientamos cerque a piscina, é necessário colocar cerca na piscina, fechar, né, deixar o portãozinho trancado, usar aquela boia modelo colete salva-vida, não é aquela boia de braço e nem as boias de brinquedo, porque a criança pode virar e acabar caindo. Então, usar aquela boia tipo colete. E tem a questão da sucção do ralo também, usar um ralo anti-sucção, é uma forma também de prevenir o afogamento de criança, porque às vezes ela pode, no momento da movimentação da bomba ali, acabar ficando presa, não conseguir sair e, né, provocar esse afogamento. Inclusive para crianças maiores, né? Exatamente, inclusive para crianças maiores. O Corpo de Bombeiros já atendeu ocorrência de criança que caiu na piscina de casa, né, o portão, a mãe sempre com vigilância sobre a criança o tempo inteiro, mas aí teve um momento de descuido, que ela foi cuidar ali do outro irmãozinho de 10 anos, essa criança que se afogou com 3 anos. De 10 anos, abriu ali a porta, estava conversando com o filho, enquanto o filho de 3 anos entrou na área de piscina, que era cercada, porém o portão ficou aberto, por isso a gente reforça para quem tem piscina em casa, né, tranque o portão, tenha sempre esse cuidado. E a piscina tem aquela lona em cima. Então a criança sumiu, ficou alguns minutos ali nela procurando, aí ela se lembrou da piscina. Aí quando, né, ela foi perceber, a criança entrou, caiu na piscina de 3 anos, ela não sabia nadar, ficou embaixo da lona. E aí o Corpo de Bombeiros até, né, atuou nessa ocorrência. Então realmente acontece, é preciso ter muito cuidado, né? Com piscina não é brincadeira. Todo cuidado é pouco. Não tem essa história de que esse pai aqui é muito chato, essa mãe aqui é muito chata. É para evitar mesmo uma tragédia dentro de casa, né? E aquela história de, meu filho sabe nadar. Às vezes uma criança de 4 anos, 3 anos, isso acontece com muita frequência. Não, ele sabe nadar, pode deixar. Ou tá com colete, eu não preciso ficar tão perto. Mesmo assim, mesmo com colete, mesmo aquela criança que já tem uma intimidade com a piscina, todas elas precisam estar a um braço dos responsáveis. Você tocou em um ponto muito importante. Tanto a criança com colete, quanto a que sabe nadar, quanto aquela criança que está em um local que já tem salva-vidas, isso não dispensa a atenção dos pais de forma alguma. Então, mesmo com o salva-vidas ali, mesmo com o colete, até porque o colete não é 100%, né? A criança, talvez ali, dependendo da posição que ela fica, ela pode acabar, né, se projetando ali para frente e se afogar, ter um início de afogamento. Então, é realmente necessário fazer essa vigilância o tempo todo. Claro que ajuda, né? O salva-vidas, a presença dele ali ajuda, o colete ajuda, mas tudo isso não é 100% e isso não substitui ali a atenção dos pais, no caso do ambiente aquático, né? Tá ótimo. Tenente Priscila, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos, pelo alerta. Acho que é fundamental que a gente faça esse tipo de alerta nesse período de férias. Os pais, às vezes, ali na ânsia por agradar as crianças, acabam permitindo demais, isso pode ser perigoso. Muito obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. O Corpo de Bombeiros é que agradece, né, pela participação e estamos à disposição pelo número 193.